Buenos dias, queriditos, como estão? Tudo bem? Então, veja que na nossa última aula, nós tínhamos falado para vocês, né, dos tipos de ovo, tínhamos falado do tipo de segmentação de cada um, todo mundo já está sabendo ali, né, o tipo de ovo com a segmentação. Então, aqui, ó, agora, nós estamos vendo a chamada gastrulação, tá? Na gastrulação, seria um passo, lembram? A mais no desenvolvimento da blastulazinha. Outro desenho que mostra de uma forma diferente seria esse aqui, nos seres, como por exemplo os poríferas e os quinidários, que são os seres chamados de diblásticos. Os diblásticos são chamados diblásticos porque ele tem duas camadas de célula. A camada mais externa, ó, tá vendo? A ectoderme. Agora aqui tá certo, a ectoderme. A camada azulzinha aqui de endoderme. Tá, ó. Então, ectoderme, endoderme. Ectoderme mais externa, endoderme, digo, mais interna. Aí aqui você está vendo aquele intestinão primitivo, o arquenteron, e aqui, ó, a aberturazinha que eu chamava, né, de blastóporo. Lembram? Então só tem duas camadas, né? O arquenteron, o intestino primitivo, e o blastóporo. Lembram? O blastóporo pode formar duas estruturas, pode formar a boca ou pode formar o ânus, né? Para formar a boca, ele é chamado de, se ele formar a boca, ele é, como é o caso aqui, né, desses dois, ele é chamado de protostômio. Blastóporo forma a boca, né? Lá na frente, os mais desenvolvidos, o blastóporo vai formar o ânus, né? A gente chama de deuterostômios, começa ali, né, nas estrelas do mar, e aí vai até o fim, né, dos seres que nós estudamos para vocês, os vertebrados, todos os vertebrados que nós vimos com vocês. São deuterostômios mais os equinodermatas, tá? Tem estrela, ouriço e assim por diante. Todos os demais são protostômios, tá? Tranquilo? Pode acontecer de nós termos um terceiro folheto embrionário. Aí os seres são chamados de triblástico. Então, fora porífera e quinidário, todos os demais seres são triblásticos. Tá certo? Então, ó, com 3 folhetos embrionários. A ectoderme, a endoderme em azul, e agora em vermelhinho aqui, ó, surgiu a mesoderme. A mesoderme, agora veja bem, ela pode se abrir, e quando ela se abre formando uma cavidade no meio, essa cavidade é chamada de celoma, tá? Então, os seres que têm essa abertura da mesoderme são chamados de celomados. Lembra que existe um grupo chamado pseudocelomados, em que ele tem uma abertura, mas essa abertura não vem da mesoderme? Então, nós temos seres que não têm a mesoderme, diblástico. Nós temos os pseudocelomados, em que a camada da mesoderme não vai ser a responsável pela abertura, a cavidade interna do corpo, eles são chamados pseudocelomados, como é o caso dos platelmintos ou dos nematelmintos? Nematelmintos, tá? Os nematelmintos, que são pseudocelomados, tá? E aí nós temos os celomados verdadeiros, né, que são todos os demais. Tranquilo isso? Então, ó, não vou me esquecer disso, e isso é deveras important, tá? Mas a gástrula, ela continua o seu desenvolvimento embrionário. E nós chegamos a uma estrutura chamada de neurula. A neurula, nós temos já uma complexidade maior, são aqueles, né, o desenvolvimento já aconteceu formando estruturas muito importantes, né, do corpo do embrião, né? Como, por exemplo, o sistema nervoso começa a se formar na neurula, tá? A coluna vertebral, a notocorda, né, começa a se formar na neurula. Para nossa sorte, a nível de ensino médio,
você acaba o desenvolvimento, de estudar o desenvolvimento do embrião aqui, né, na neurula. Aí a gente vai ter, né, a organogênese, que é a formação de alguns tecidos na sequência, mas a neurula seria a última parte do desenvolvimento, tá certo? Se vocês forem para as áreas biomédicas, por exemplo, você vai continuar daqui para frente, estudando o que acontece, né, de intervalo em intervalo com esse desenvolvimento. É a chamada biologia do desenvolvimento, ou antigamente chamada embriologia, tá? Então, a embriologia estuda o embrião, biologia do desenvolvimento do embrião até o final. Tá? Isso vai vendo o que acontece mês a mês, tal, né, com o desenvolvimento lá do feto dentro dos seres humanos. Tranquilo? Para nós, como nós estamos estudando todos os seres, e aí ficaria muito complexo de você estudar grupo por grupo, porque daí as modificações ficam diferentes. Para sorte, a gente acaba aqui na neurulação, né? Aonde vai se formar, como eu falei para vocês, o tubo neural, o sistema nervoso começa a se desenvolver, e a notocorda. Então, essa nossa gástrula, ela vai continuar o seu desenvolvimento, tá? Fechando, inclusive, aqui a partezinha, né, do intestino primitivo. E aí, ó, na parte de cima dela, né, você vai começar a sofrer uma pequena invaginação, né, exatamente onde a gente chama de placa neural. Então, essa parte aqui, ó, de cima, a ectoderme, começa a se achatar. Então, ela era redondinha, ela começa a ficar achatado. Aí ela começa a ficar que nem uma goteirinha, né, que nem uma invaginaçãozinha na parte de cima. Então, vai ficar lá uma invaginação, tá? E essa invaginação vai se pronunciando cada vez mais. Então, vamos lá devagarzinho. Então, eu estou aqui, ó. Então, esse desenho aqui, o charutão, né? Parece um charuto. Foi cortado, mas parece um charuto, tá? Ele aqui, ó, a placa neural aqui, então, ó, daqui estou vindo para cá, tá? Tá começando a formar um achatadinho ali. Esse achatadinho vai começar a formar um conjuntinho de células. Então, fica lá na parte de cima, aqui no achatado, vou fazer o desenho aqui, ó. Ele fica mais ou menos assim, ó, ele começa a fazer uma invaginaçãozinha de células no embriãozinho lá, tá? Isso aqui, ó, vai se fechar e forma o que a gente chama de tubo neural. Aquela bolinha branca que vocês estão vendo aqui, tá? Então, veja, quem formou o tubo neural? Tá? A ectoderme. Questão de vestibular, né? O tecido nervoso começa a ser formado no embrião por qual das 3 camadas de célula? Ectoderme, a camada mais externa, que fez um achatadinho ali, tá? Aqui no lado, ó, vocês veem ela já formadinha ali, ó, tá certo? Estou aqui, ó, para quem não está vendo aonde eu estou lá com o mouse. Aquela partezinha lá de cima, tá vendo? Ao mesmo tempo que aquela partezinha começa a se formar, vejam que aqui vocês têm mais células, já voltando aqui no desenho, voltando para cá, aqui, ó. Estão vendo que vocês têm uma célulazinha roxinha lá, né, na camada interna de células? Essa camada roxinha, que vocês estão vendo aqui, né, é chamada de cordomesoblasto, tá? Essas célulazinhas aqui, elas começam também a formar uma invaginação, uma bolinha. Mas, na verdade, elas vão formando essa bolinha, ó, aqui na parte de baixo, ó, debaixo de onde você tinha o nosso tubo neural. Então, aqui embaixo do tubo neural, ó, você vai formar uma nova, agora está aqui, ó, uma nova bolinha, que é a notocorda, né? A notocorda é aquele cordãozinho que vai passar de ponta a ponta no embrião e que vai servir de linha de indicação de divisão celular para as outras células. É como se você tivesse um aramezinho e em volta desse arame é que as células vão se desenvolver. Tanto que a função, né, do tubo neural, da notocorda, é servir de base para que as outras células continuem presas, né, nele e vão se dividindo, acertando o que tem que formar no nenenzinho, né, na formação do nenê. Então, olha lá, ó, na parte de cima, a ectoderme formou o tubo neural. Na parte de baixo, a endoderme começa a se invaginar e vai formar o cordão, a notocorda ou cordão dorsal. Tá? Tranquilo? Então, aqui, cordão nervoso, aqui, cordão dorsal ou notocorda.
tá? Mas chamado notocorda. Então, o sistema nervoso, tubo neural, e que vai formar, né, o tubo neural vai formar no futuro, e a notocorda, que no futuro vai ser substituído pela coluna vertebral em alguns seres. Outros permanecem com a notocorda. Tranquilo? Mais uma coisa, voltando aqui de novo nesse desenho aqui, tá? Estão vendo que do ladinho das roxinha, você tem as vermelhinhas, umas células vermelhinhas, um alaranjado mais forte que começou a aparecer aqui do lado? Então, esse alaranjado mais forte, olha lá, aqui nesse desenho, ele começa a formar uma evaginação, não mais invaginação, evaginação. Começa a se dobrar para fora, tá? E aqui vai formando como se fosse uma orelhinha de Mickey. Então você tem essa camada de células e ela começa a formar uma camada, ó, mais para fora, né? Então fica assim, ó, como se fosse umas orelhinhas de Mickey, tá? Estou falando dessa parte aqui das células alaranjadas, ó. E à medida que elas vão se formando, elas formam essas bolinhas que vocês têm aqui do lado. Essas bolinhas que vocês têm do lado, tá? Deixa eu ampliar aqui na última, só para vocês terem uma ideia. Essas bolinhas aqui são os somitos, ó. Os somitos, tá? Vão formar aquele terceiro folheto embrionário, a mesoderme. Então, ó, aqui essas células são chamadas de somitos, cada uma dessas estruturas, dessas orelhinhas aqui. Aqui é um somito, aqui é um somito. E esses somitos vão formar uma cavidade aqui entre elas, que é o celoma verdadeiro. Então, aqueles que têm celoma verdadeiro, ó, tem essa cavidadezinha aqui se formando agora, tá? Então, olha lá, ó, aqui, de novo, a endoderme formando o intestino primitivo, tá? Aqui a ectoderme, aqui nós temos a notocorda, aqui aqui nós temos o tubo neural, aqui nós temos a notocorda, e aqui nós temos os somitos que estão formando ou vão formar, né, o celoma verdadeiro do ser. No desenho agora de lado, ó, bem mais limpo, né, que a gente consiga enxergar, você vê lá, ó, notocorda aqui no meio, ó, tubo neural aqui, olha aqui, ó, uns somitos aqui, e esses somitos, você tem aqui o celoma aqui do lado, né, isso aqui é neurona, esse é o desenho da neurona. O arquêntero, aqui ele dá alguns outros nomes, tá? Isso aqui só para informação a mais. Somatopleura, que é a união aqui, né? Quando você pega esse aqui com esse aqui, a gente chama somatopleura. Quando você pega esse aqui com esse aqui, nós chamamos de esplanopleura, tá? Então, é só, na verdade, o conjunto das células aqui da endoderme com a ectoderme, endoderme com o mesoderme. Então, termos isso que dificilmente vocês vão ver aparecer para vocês, né? Mas por desencargo de consciência está aí. E aí, até aqui, tranquilo? Ai, professor, mas é difícil, cheio de palavrinha, e cheio de não sei o que, 9 horas. Realmente, essa parte, ela é complicadinha, né? Porque ela tem muitos nomes. Não é que ela seja difícil, né? Mas os nomes é que incomoda. Então, o que vocês têm que fazer na hora de estudar? Vai lá, escreve, desenhe, né? Ai, mas eu não sei desenhar. Ninguém, você não vai expor o teu desenho, né? Você não vai chegar, olha, o desenho que eu fiz. Você está fazendo para estudar. Na hora que você faz o desenho, que você, né, coloca os nomezinhos do lado, né, o teu cérebro guarda isso para quando você precisar usar lá no vestibular. Tranquilo? Beleza? Fui, até, moçada.